Como que o cacau pode ser uma ferramenta de conexão com a nossa espiritualidade? Simples. A espiritualidade, ela não é nada mais, nada menos do que a conexão com a nossa egrégora espiritual, com a nossa família estelar, com as outras realidades, né? Porque tenho certeza que você que está aqui sabe que não existe apenas esse plano, que as coisas não são apenas esse movimento da matéria que nós vivemos aqui. Então, como que a gente pode iniciar um processo de conexão ou despertar da nossa espiritualidade através da utilização do cacau? Exatamente com esse movimento de perceber a nossa intuição, de nos deixarmos conduzir pela frequência do nosso coração. Quando a gente consome o cacau, quando a gente prepara o cacau para a gente, por algum objetivo, ou por algum motivo, ou simplesmente porque nós queremos estudar a frequência do cacau, o que que nós podemos fazer? Né? Hoje eu quero, por exemplo, preparar um cacau para fazer esse processo de conexão com a minha espiritualidade. Então, eu vou preparar o cacau pensando nisso, né? Com essa frequência, com essa intenção, com todo essa minha vontade, né? Que sendo colocada no preparo do cacau. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou consumir o cacau e fazer esse pedido, né? Eu vou pedir para este cacau, para a frequência do cacau, até mesmo para os meus guardiões, para os meus anjos, ou quem quer que eu me conecto, ou que você se conecta, para que eu consiga começar a despertar a minha espiritualidade, a perceber a minha espiritualidade, e que as coisas cheguem até mim, que as informações certas cheguem até mim, que o conhecimento certo chegue até mim, que as pessoas certas cheguem até mim, né, e que os meus caminhos se abram. E aí eu vou consumir o meu cacau. E aí, nesse processo de consumir o cacau, se eu estou num processo meditativo, eu vou perceber as minhas emoções, eu vou perceber aquela vozinha que às vezes chega como uma intuição, e se essa intuição me diz, sai de casa e vai caminhar, vai dar uma caminhadinha, né? Vamos ter bom senso para não ser meia-noite no meio de um local perigoso. Né? Mas, é de manhã, é meio do dia, eu tenho tempo, vou ir dar uma caminhada, né? Vá, caminhe, perceba aquilo que está ao teu redor. Nós também podemos fazer um processo de meditação ativa. E um dos primeiros movimentos de conexão e despertar de espiritualidade é através do processo meditativo. E o processo meditativo não é apenas sentar a bunda na cadeira e ficar ali, né, falando mantras. É também nós estarmos presentes, estarmos conscientes naquilo que nós vamos fazer. Então, se eu estou presente numa conversa com um amigo, se eu estou presente quando eu estou consagrando meu cacau, se eu estou presente naquela relação que eu estou tendo com o meu companheiro, com a minha companheira, se eu estou presente no meu trabalho, eu consigo estar sim em um processo meditativo e deixar a minha intuição me guiar. E aos poucos ir percebendo as frequências que estão ao meu redor. Vou conseguir deixar a minha intuição falar e tomar ações, né? Ter atitudes mais baseadas na minha intuição, no meu sentir. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Em algum momento eu consagrei o cacau, isso foi ano passado, e eu achava sempre muito estranho, porque aquelas vezes que eu consagrava o cacau, eu pedia algumas respostas em relação ao meu trabalho, né? Porque eu estava sem criatividade, eu estava precisando trazer algumas coisas diferentes, eu estava me sentindo cobrada em relação ao meu trabalho para mudança, para mexer em algumas coisas, e eu não sabia por que caminho ir, eu não sabia que destino tomar, né? Que caminho seguir. E aí eu fazia cacau, e eu sempre sentia vontade de ir para academia, mas por que eu sempre tenho que ir para academia? Eu pensei, né? Eu já fui. E aí eu resolvi parar de questionar e conduzir, né? Me conduzir. Então tá bom, né? Eu vou fazer o que essa minha intuição tá querendo dizer. Então eu consagrava o cacau e eu ia para academia. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu fazia isso, eu consagrava o cacau e tinha vontade de ir para academia, eu voltava da academia com alguma ideia.
Eu voltava da academia com uma sensação nova, como se eu precisasse movimentar, como se eu precisasse realmente fazer diferente. Aí eu escrevia aquela ideia que surgia. Ou até mesmo na academia, eu pegava o celular e eu anotava aquela ideia que surgia. Porque simples fato de eu sair do ambiente onde eu estava, ir para um ambiente diferente, fazer um movimento, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, sempre que eu fazia um movimento novo, aí a minha criatividade surgia, a minha criatividade brotava. Então, o que acontecia? Né, eu podia expressar isso, eu podia fazer esse movimento da criatividade chegar, e eu acabei conseguindo aí fazer alguns projetos que surgiram desses momentos, né, de consagração com o cacau. E o que isso tem a ver com a conexão com a nossa espiritualidade, né? Isso tem a ver porque muitas pessoas querem fazer um processo de conexão com a espiritualidade, mas não têm desenvolvido, né, algumas sensibilidades paranormais que a gente chama, que é a visão, que né, a telecinesia, que é a audição mais aguçada, que é enxergar as outras dimensões, ou até mesmo a incorporação. Então, o que acontece? A maioria das pessoas não tem desenvolvido essas habilidades porque não foi treinado, porque não foi ensinado, porque todos nós temos, né? E algumas pessoas vêm já com alguns níveis de mediunidade muito mais ativos e avançados e desenvolvidos que outros, mas todo mundo pode se desenvolver e ter uma conexão com a espiritualidade, sim. E como que o cacau ajuda nessa questão? Aprender a ouvir, nos ensinando a aprender a ouvir, né? Quem não consegue ainda perceber ou sentir, ou quem já consegue, mas quer se conectar mais ainda, use o cacau para isso. Use o cacau no momento que você está consagrando, para pedir para as tuas entidades se aproximarem, para pedir para os teus guardiões se aproximarem, para quem quer que você se conecte, se aproximar de você e peça para eles se darem sinais, mas se darem sinais concretos, se você quer isso, né? Te mandarem informações, chegarem sinais físicos, pessoas chegarem. A espiritualidade está ali disponível para nós. Só que às vezes a gente não pede, né? Então, use o cacau para se abrir. Use o cacau também para abrir o seu coração para a tua conexão com a tua espiritualidade, com a tua egrégora espiritual. Porque quando é de coração, quando é de sentir, tudo chega para nós. Quando é pelo ego, não vai chegar. Pode até chegar, mas não chega aquilo que vai nos trazer prosperidade em todos os níveis da nossa vida. Tá? Porque espiritualidade nenhuma boa, espiritualidade para o bem, quer que a gente fique pobre, fique mal e fique doente. Se quer isso, é outra coisa, mas não é a nossa espiritualidade real, tá? Então, se abra para essa espiritualidade, porque se for de coração, vai chegar para você. Então, abra, peça para o cacau abrir teu coração, abrir teus canais de percepção, teu sentir, tua intuição, e se deixe guiar. Escreva o que sente. Sentiu vontade de caminhar? Vá. Sentiu vontade de mandar uma mensagem para uma determinada pessoa? Mande. Sentiu vontade de conversar com alguém? Converse. Sentiu vontade de levantar, dançar e deixar os insights chegar? Deixe. É assim que o cacau nos auxilia a nos conectarmos com a nossa espiritualidade. Se você já é uma pessoa que faz um processo de desenvolvimento espiritual dentro de alguma linha, dentro de alguma área, então o cacau vai te auxiliar mais ainda, principalmente se você é uma pessoa extremamente racional. Caso você não faça nenhum estudo dentro do processo de desenvolvimento espiritual, aproveite o cacau para ele te ensinar a usar a tua intuição, que isso é excelente. Todos nós temos intuição. Porém, a mulher, ela tem um processo de intuição muito mais aguçado que os homens. Então, deixe isso aflorar em você. Deixe esse teu poder aflorar em você. Porque você sabe que você tem. Então, comece a usar isso a teu favor. Isso não é o egoísmo, isso não é passar as pessoas para trás, nada disso. Isso é se colocar em primeiro lugar. Então, aproveite.
tá? Para usar o cacau para isso, para despertar a tua intuição, aquele sexto sentido que nós temos. Nós sabemos que lá no fundo, quando não é para a gente tomar um caminho e a gente mesmo assim teima e segue por aquele caminho, algo vai acontecer para nos atrapalhar ou para nos prejudicar. E se você sente em tomar um caminho alternativo, que vai facilitar a tua vida, que vai trazer mais felicidade, mais prosperidade, segurança, abundância e desenvolvimento, então vá, faça esse experimento com pequenas coisas, com pequenas questões do dia a dia. E conforme você for pegando segurança, vá ampliando isso para outras áreas da tua vida, que com certeza vai te auxiliar. Um beijo, que bom que você está aqui também nessa aula, e nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode deixar nos comentários aqui embaixo dessa aula, ou então por e-mail, ou lá no meu Instagram.